Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hora D Podcast, onde eu, Matheus Stenger, juntamente com minha parceira Rosemary Marifigo, estaremos entrevistando uma série de convidados para trazer um conteúdo extremamente importante para vocês. Hoje a gente tem mais um especial da Vita Medicina Integrada. Quer falar um pouquinho sobre a Vita pra gente, Rose? Exatamente, hoje é da série Hora D Vita Medicina Integrada. Como vocês sabem, a gente sempre traz aqui, né? A Vita é uma clínica médica onde você encontra tudo em um só lugar. Lá você vai encontrar várias especialidades, consultórios médicos, um centro de imagem também, que é a parte de investigação, e toda a parte de tratamento, além de vacinas também, que eles estão agora com uma parte de vacinação lá, né, Matheus? E também temos a Olga Cafeteria ali, né, que fica no estacionamento da Vita Medicina Integrada. Quer falar um pouquinho da Olga? Claro, falando um pouquinho da Olga Cafeteria, né? Hoje, como eu falei, é um episódio da Vita Medicina Integrada, e como todo episódio da Vita Medicina Integrada, a gente tem um cafezinho muito especial proporcionado pela Olga Cafeteria, localizada no estacionamento da Vita. Ali está o QR Code deles. Pessoal, só escanear eles que vocês podem mandar uma mensagem para eles, pedir qualquer coisa, comida ali, que eles fazem entrega em casa, tem almoço, tem café da tarde. Então, é só entrar em contato com eles que vocês vão ser muito bem atendidos. Isso mesmo. Ah, e outra coisa, na Vita você também encontra o pronto atendimento, né? Então, a Vita funciona das 8 às 22 horas. Tem a parte de call center ali que vocês podem tirar todas as dúvidas. E para vocês saberem mais de todos os procedimentos e serviços que a Vita oferece aqui em Lages, acesse www.vitamedicinaintegrada.com.br. Vita, conversa, investiga e trata. Lembrando que o QR Code dos dois acabou de aparecer. Então, da Olga de um lado e da Vita do outro. Só escanear eles que vocês vão ser encaminhados direto para o Instagram de ambos, certo, pessoal? E hoje, Rose, nosso assunto de hoje, o pessoal, alguns já viram na thumbnail, né? Mas muitas pessoas não viram. Hoje, o nosso episódio é sobre Novembro Azul, certo? É um tema bem importante, né? Nós já trouxemos profissionais aí no último episódio da Vita falando sobre Outubro Rosa, e nada melhor que falar sobre Novembro Azul aí, que é uma campanha que a gente tem no mês de novembro. E conosco estamos com dois especialistas que trabalham lá na Vita. Então, o Dr. Jackson Tirello, ele é cirurgião geral e urologista clínico. E também conosco o Dr. Ricardo Poroski, que é cirurgião geral e também oncológico. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo certo, doutores? Tudo certo. Agradeço o convite aí, obrigado, boa noite a todo mundo que está ouvindo aí. É à disposição aí para tirar dúvidas. Sejam bem-vindos à Hora D Podcast, e eu gostaria que vocês começassem então se apresentando, né? A primeira vez que estão aqui na casa, no nosso bate-papo aqui do Hora D, então se apresentem para nós, para os nossos ouvintes aí. Quem são vocês, a formação, um pouquinho da parte pessoal também, aonde que fizeram as formações, cidades, especialidades, o que vocês desejarem falar. Então, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui, representando a Vita também, certo? Meu nome é Jackson Tirello, eu sou urologista, faço a parte tanto cirúrgica quanto clínica. Trabalho já há um bom tempo aqui em Lages. Fiz a minha formação na Faculdade de Caxias do Sul, depois eu fiz a minha formação em Porto Alegre. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de urologia no mesmo hospital, no Hospital Conceição, em Porto Alegre. Que legal. Aonde você fez faculdade lá em Caxias do Sul? Na UX, na Universidade de Caxias do Sul mesmo. Você sabe que eu tenho um carinho muito especial por Caxias do Sul, que eu também estudei lá. E você, Dr. Ricardo? Então, eu sou lagiano, natural da terra, né? Minha faculdade foi feita aqui em Lages, na Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense. Minha residência de cirurgia geral foi feita em Joaçaba, no Hospital Universitário Santa Terezinha, durante 2 anos. E, posteriormente a isso, foi feito a residência de cirurgia oncológica no Hospital Evangélico Mackenzie, atual Mackenzie hoje de Curitiba, tá? Durante um período de 3 anos, certo? Legal. Então é isso aí. Pessoal, antes de a gente entrar ali agora no tema sobre o Novembro Azul e a conscientização sobre a saúde do homem, eu gostaria de saber um pouco como que vocês chegaram na Vita, como é que foi assim a relação de vocês até chegarem a entrar no Grupo Vita, né, a trabalhar na Vita em si. E por que escolheram a Vita também? Isso é legal. Então, eu já trabalho numa clínica faz um bom tempo, né, que é a Clínica Orolais, também aqui em Lages, e eu gostei do propósito da Vita, né, da estrutura que foi montada, né? E justamente tu ter uma estrutura que tu consegue fazer tudo, né?
para o paciente no mesmo local, certo? Desde atender a consulta, fazer os exames laboratoriais, os exames de imagem, se precisa de um atendimento multidisciplinar ou com outros médicos também, a gente tem lá acesso mais fácil a isso aí. No mesmo lugar, a gente consegue encaminhar a terapia psicológica, se a gente precisar alguma outra procedimento, a gente consegue unindo no mesmo ambiente mesmo. O paciente fica muito mais fácil, certo? Tem um estacionamento bom lá, tem uma cafeteria, ele fica bem acolhido lá na Vita. E essa é a estrutura que me chamou a atenção. Por isso que eu acabei indo para lá também. Legal. Doutor Ricardo? Então, eu morava em Curitiba, como eu falei, e aí eu estava retornando à minha cidade natal, cidade de origem aí, e eu precisava me estabelecer. Nesse retorno, você começa a avaliar várias coisas. Assim como o Dr. Jackson falou, ele já trabalhava em outra clínica. Eu ia ter um primeiro local de atendimento. E aí você começa também a avaliar, vamos dizer, custos e além de custos, o que vai te oferecer, o que vai te agregar. Então, hoje na Vita, como o Dr. Jackson falou, você tem o teu consultório, você tem um pronto atendimento que você fica amparado quando, de repente, tu não consegue atender naquele exato momento o paciente, e sem encontrar as outras partes, né? Estrutura, proximidade, localização, centro da cidade, próximo dos hospitais, próximo de farmácia, o estacionamento amplo para todos, a parte de imagem, como o Dr. Jackson falou, e também a parte dos colegas, né? Então, vários colegas que hoje trabalham na Vita foram meus professores aqui na faculdade, então a gente tem um carinho grande por todos os que foram meu professor, inclusive o Dr. Jackson aí foi meu professor. Olha hoje, só! meu colega. Né? Não precisava... não sou tão velho assim, mas... Revelou a idade. Revelou a idade. Meu professor aí, então, tá aqui. Bom, ele é uma das pessoas aí que sempre me auxiliou, sempre, né, me ajudou aí na minha caminhada, no meu trajetório. E a Vita me agregou em tudo isso, né? Eu consigo operar o paciente, precisa retirar os pontos. Quando eu não estou na cidade ou quando eu não posso, estou em um momento de outra cirurgia, o paciente se dirige até a Vita e é realizado o serviço tranquilamente, né? E ali, como vocês falaram, a gente tem um pronto atendimento. Esse pronto atendimento, ele não é só um pronto atendimento que atende a parte clínica. Muitas vezes o paciente vai lá por alguma queixa cirúrgica e a gente consegue auxiliar tanto na parte da urologia, quanto na parte de cirurgia geral, na parte das cirurgias obstétricas, a parte de ginecológica, tudo. Sim. Então a gente consegue acabar auxiliando também, dando um suporte pro pronto atendimento para essas questões. Que às vezes o povo acha, não, só vou na Vita se eu tiver com dor de barriga, se eu tiver com dor de cabeça. Não, se você precisar de um procedimento cirúrgico, a gente tem profissionais que possam realizá-los. Legal. Até procedimentos minimamente invasivos ali também, a gente trouxe o Dr. Igor em outro episódio, né? A gente sabe que muitas coisas acontecem ali e vocês agora também lançaram em uma parceria muito forte com o Hospital Infantil ali, né? Seara do Bem. Então a gente sabe que também está sendo realizado aí todo um aparato de cirurgias para lá também. A gente vai trazer profissionais aqui para falar sobre isso em primeira mão para vocês. Mas, assim, entrando propriamente no tema de hoje, né, doutores, vocês podem explicar para nós o que é a campanha do Novembro Azul? Então, o Novembro Azul foi uma campanha que nesse ano está fazendo 20 anos. Nossa. Iniciou em 2013 na Austrália, com uma forma inicial, sem muita pretensão, assim, mas de alertar para o homem a importância dele se cuidar, a importância dele fazer exames, a importância dele fazer... cuidado com a saúde, alimentação adequada, exercício físico. E começou em 2003 na Austrália, isso foi se difundindo. Lá pelos anos de 2009, 2010, chegou aqui no Brasil e acaba que agora é uma campanha mundial, né? Uma campanha mundial, não só atentando para as doenças da próstata e o câncer da próstata, que é uma doença muito incidente, né? Muito prevalente no homem, é o segundo câncer mais comum no homem, né? O segundo câncer também que mais mata no homem. Mas o Novembro Azul é uma campanha ampla para toda essa parte de busca da saúde, de busca para a longevidade do homem, né?
E por que a necessidade de lançar uma campanha dessa? A gente, né, claro, leigos aqui, mas a gente sabe aí uma diferença da estatística, né? Então, homens acabam buscando às vezes mais tarde. Existe isso mesmo, doutor Ricardo? Existe, sim. A gente não pode dizer, como o Dr. Jackson falou, a segunda doença que mais mata aí na parte do sexo masculino, né, no homem. E a primeira é o câncer de pele, que é o que mais acomete. Olha só. Porque é aquela coisa, sai uma lesãozinha pequena. O homem, não é nada, passa alguma coisa ali, não procura. E aquilo é um câncer de pele. Daqui a pouco aquele câncer já pode ter raiz em outro lugar. E aí acabou que o homem não procura. Como no termo popular, o homem é desleixado. Só quando eu tiver realmente com muita dor, que eu não consiga exercer as atividades do dia a dia, que eu vou procurar. E então acabou que muitas vezes o paciente, o homem, ele busca tardiamente. E aí, como ele busca tardiamente, a gente não tem condições de resgatar, tratar, fazer o tratamento de uma forma adequada. Já está muito avançada a doença. Não só, às vezes, o câncer de próstata, mas as outras patologias que podem acometer o homem. Então, essa campanha foi com finalidade, além da parte de câncer de próstata, a saúde masculina. Legal. E puxando essa parte ali de câncer de pele, já que você tocou no assunto, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que a gente sabe o que é um câncer de pele, o que não é? O que a gente diagnostica ali já para ir direto no médico? Então, as lesões de pele, elas podem se apresentar de várias formas. Desde como se fosse, popularmente falando, uma espinha, ou uma lesão que eles chamam como uma verruga, como popularmente falando. E isso vai tendo alguns sinais, que a gente usa o básico para todo mundo conhecer, que é o ABCD das lesões de pele. Que o A é a área onde é acometida a lesão, o B é o tipo da lesão, se as bordas, se a lesão é redondinha ou se ela é estrelada, o C, a cor das lesões, se ela tem uma cor só ou tem mais de uma cor, se ela mudou de cor durante um período, e o D, o diâmetro, se ela aumentou de tamanho ou não. Então, se você tem uma lesão onde você pega a área, principalmente de exposição solar, face, pescoço, orelha, mão, que você tem um contato direto, você não faz uma proteção com protetor solar, você está sujeito a ter. Que a gente sabe que os homens também pecam, né? Infelizmente. Com certeza. Não usam. Nessa parte. A mulherada já, né, até base, tudo que a gente já tem protetor, né, solar. E o homem é bem difícil, né? É mais complicado. Então, basicamente, é o ABCD para você notar. Muitas vezes você tem lesão no dorso, nas costas, que você não consegue ver. Então, pede para alguém em casa, mãe, irmão, alguém, olha aí se tem alguma coisa diferente, uma lesão, uma pinta diferente. Tem, beleza, dali 2 meses olha de novo. E aí, acha que aumentou ou não? E mais facilmente, procura a gente lá na Vita, que a gente vai olhar, vai fazer esse acompanhamento. Se for necessário, existe vários tipos de tratamento e a gente consegue fornecê-los lá na Vita, isso daí. O que é interessante, assim, na verdade, que o homem, ele demora muito para buscar ajuda, né? A gente tem, historicamente, culturalmente, o homem, tem que trabalhar, preciso prover a casa, preciso isso, tá sempre não, eu sou forte, eu aguento, mas no fundo, realmente, estatisticamente a gente sabe que a qualidade de vida, a sobrevida do homem é 8 anos menos que a mulher. A mulher vive 8 anos a mais que o homem, aqui no Brasil e no mundo inteiro é parecido também. Então, se a gente for ver faixa etária, assim, dos 20 aos 30 anos, a cada 5 mortes que a gente tem, a cada 5 óbitos, 4 são de homens. Caramba! Entendeu? É muito mais... O homem... A mulher é sexo frágil. Se a gente for ver estatística, o sexo frágil é o homem. E a principal explicação seria isso, né? De não buscar... Não busca ajuda, não o homem prevenir. acaba... Nessa idade mais jovem, dos 20 aos 30, ele bebe mais, não se cuida, ele fuma, ele anda de carro mais rápido, ele não tem a velocidade, ele arruma briga no trânsito, Então, realmente, acaba que a sobrevida do homem é muito menor que da mulher, né? E hoje em dia, as modinhas, né? Pod, o vulgo pendrive aí que o pessoal anda é verdade. Sim. Então, isso todo mundo achou, não, é docinho ali, o índice de nicotina daquilo ali é muito alto. Dizem que é maior do que o cigarro, né? Então, assim, aqui mesmo em Lages, os nossos colegas aí da Pneuma, outro dia estavam com um jovem internado, respirando por aparelho. Tristeza, gente. Por quê?
nunca colocou um cigarro na boca, mas de um tempo para cá estava usando isso. Perfeito. E é aquela coisa, não dá nada, não dá nada. Não dá nada até tá lá, né? Fazendo um gancho aí do que a gente está conversando, já vamos puxar essa pergunta aqui, que seria quais as principais doenças que acometem os homens, então? Vocês podem entrar um pouquinho, vocês falaram aí do câncer de pele, que é o primeiro, né? Que até é uma surpresa, eu não tinha conhecimento desse dado. Isso Segundo na é o parte próstata. de câncer, né? Não Pois na é. parte das outras patologias, né? Mas se a gente fosse pensar num geral, assim, na saúde geral dos homens, assim, quais são as principais doenças? Até pra gente falar pro pessoal o que precisa ficar mais atento, o que é mais comum. Hoje em dia eu acho que a gente começa a prevenção desde novo, né? Então, assim, doenças que acometem homens, mulheres, tudo que a gente tem muito no Brasil. Obesidade, primeiro de tudo. Hipertensão arterial, né? Aí entra outras patologias que você pega até mesmo as doenças do abdômen ali, que daqui a pouco você pega uma cirrose pelo alcoolismo, tá? Uma pancreatite por uso de álcool, tá? Que é muito comum isso. Principalmente no público masculino? Masculino mais jovem, como saiu a ingesta de bebida alcoólica muito grande, e isso o fígado precisa trabalhar, e daqui a pouco ele não dá conta, faz o que a gente chama da patologia pancreatite. Então isso é uma das patologias que acometem, e você for ver, o maior índice de pancreatite é em homens, não em mulheres. Daí a gente já puxa o estilo de vida, né? O estilo de vida de cada pessoa. Tá, e vamos lá, vamos continuar o debate aqui. Mas pensando nas mulheres, né, que a gente trouxe o Outubro Rosa ali, e é uma campanha parecida, né, que traz. As mulheres, a gente tem a ginecologista que a gente deve, né, ir, é recomendado ir com uma certa frequência. Qual seria o especialista pro homem? Tem um especialista que o homem, vai lá, faz os teus exames aí pelo menos uma vez ao ano, porque a gente não escuta falar isso pro público masculino, né? Na verdade, realmente, o especialista na saúde masculina seria o urologista, né? Então, o homem tem desde jovem, desde criança, na verdade, para fazer o diagnóstico das doenças infantis, principalmente da parte de órgãos genitais, né? Vai no pediatra, mas é importante o neurologista. Tem fimose, tem criptorquidia, tem várias doenças da infância mesmo, né? No começo da adolescência tem desenvolvimento puberal, essa parte da iniciação sexual, e depois no adulto jovem, assim vai. Na verdade, o homem precisa ter, como a mulher tem o acompanhamento do ginecologista, o homem necessitaria ter o acompanhamento do urologista durante toda a sua vida, né? Aí sim, a partir dos 50 anos, que aí entra essa parte da próstata, né? Aí a gente começa a fazer a avaliação das doenças prostáticas. Seria a partir dos 50 anos em todos os homens, a partir dos 45 anos, se o homem tiver história familiar de câncer de próstata, né? Pai ou irmãos, ou se o homem for da raça negra. O afrodescendente tem mais chance de ter câncer de próstata. Então ele teria que procurar a investigação prostática um pouco antes, né? E muitas vezes não vai apresentar sintomas, né? Inicialmente. Na grande maioria das vezes, o câncer de próstata não apresenta sintomas. Ele inicia-se sempre praticamente assintomático, os sintomas se confundem com uma doença benigna e tal, só vai ter realmente sangramento na urina, que a gente chama de hematúria, ou algum sintoma mais tardiamente. Inicialmente não tem sintoma. Eu sei que tem uma questão do crescimento da próstata, né? Que quando você chega na maioridade, a próstata aumenta de tamanho ali, vai aumentando até que pode ocorrer que você tenha dificuldade para urinar justamente por causa disso. Tem alguma coisa a ver com essa parte com o câncer? Não, são duas doenças separadas, né? A HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, e o câncer de próstata. Mas é a história natural de todo homem, a partir dos 45, 50 anos, começa a ter um crescimento prostático. Então, essa próstata vai aumentar, ela vai começar a dar sintomas, vai ter mais vontade de ir no banheiro, vai acordar à noite tendo que urinar, e essa próstata que, a princípio, da história natural vai crescer, ela pode ter uma degeneração maligna, pode ter um câncer de próstata. Então, isso é importante procurar ajuda médica, né? Para a gente fazer esse diagnóstico quanto antes. E tem algum sinal, assim, Dr. Jackson, que eu sei que você falou que no início é assintomático, mas tem algum sinal, alguma coisa que o homem pode ficar atento aí e buscar isso? Os sintomas principais se confundem com HPB, como eu falei, né? Quais são eles? Mas então, alguma ardência para urinar, urinar com sangue, muita dificuldade, vai no banheiro, tem hesitação, não consegue iniciar o jato urinário, dor para urinar também.
Tudo isso são emagrecimento, são sintomas que podem ser sintomas de câncer de próstata. Né? Lembrando que isso às vezes já está num grau mais elevado, né? Então o ideal é fazer esse acompanhamento com o urologista, acho que no mínimo anual, né, gente? Não sei o que você acha, doutor Ricardo. O acompanhamento sempre tem que ter, né? Desde da infância, como o doutor Jacques falou aí com o pediatra, que hoje em dia o pediatra atende até em torno dos 15 anos, 16 anos, aí chega a fase rebelde do adolescente, onde não quer mais ir no médico, não preciso, nada. E aí, futuramente, um pouco mais tarde, quando tem alguma coisa que procura. Mas ideal, pelo menos uma vez ao ano, ir procurar, nem que seja para fazer como todo mundo fala, o atual check-up, né? Ver se tem alguma coisa ou não, para pelo menos o médico te dizer, não, tem que fazer, tem que procurar alguma coisa. Né? E também vamos comentar que o médico, é claro que a especialidade é urologista, mas ele vai pedir exames, vai fazer todo um geral ali, né, para avaliar outras situações e possivelmente até encaminhar para outros casos. Né? Muitas vezes nessa, como é que eu posso explicar? Nessa parte, o homem acaba o quê? Meu pai tinha problema cardíaco, um exemplo. Eu vou lá no cardiologista ver se eu tenho alguma coisa. Aí o cardiologista acaba se tornando meio que o médico que vai fazer a parte. Que antes nós tínhamos o médico da família. Hoje em dia foi subdividido, a gente tem as especialidades. Ainda existe a especialidade de médico de saúde da família, mas o povo não atua tanto, assim, eles atuam mais em unidades básicas de saúde. O médico da família não tem mais um consultório para atender o pessoal. E aí, quando você vai, num cardiologista, chegou tanto ano, às vezes o próprio paciente reclama para o cardiologista, doutor, estou com dificuldade para urinar, tá difícil. Fui lá, fiz xixi, mas parece que não saiu tudo. Eu terminei, em seguida saiu mais alguma coisa de urina. Aí o cardiologista acaba encaminhando lá para o urologista, o Jacques ou outros colegas, para investigar o que está acontecendo. Então se torna que o primeiro médico que você acaba indo, se você tem que ter uma continuidade de tratamento com ele vai acabar se tornando aquele médico que vai fazer o teu check-up. Na minha especialidade, que é a cirurgia oncológica, o povo tem um receio. Todo mundo olha e diz, não, eu não quero ir com você. Eu não quero ir com você. Porque se eu for com você é porque eu estou com câncer. Mas é isso que a gente tem que quebrar, essa barreira. O cirurgião oncológico, ele não é somente para operar o câncer. Muitas vezes ele faz o diagnóstico do câncer, ou seja, a prevenção. Então, se você tem um histórico de câncer na família, independente se de pai, de mãe, vô ou avó, independente qual tipo de câncer, marca uma consulta, vem e nós vamos conversar. Dependendo do tipo de câncer que for, a gente vai dar o segmento. Alguns são cirúrgicos, outros tratamento clínicos, outros acompanhamento depois de dos 2 tratamentos. E é para isso que a gente veio. Até então, 2021 ali, final de 2020 para começo de 2021, nós não tínhamos nenhum cirurgião oncológico na cidade. Até então, posteriormente, chegou um colega e no início de 2021 eu cheguei. Então, hoje nós temos 2. Na região da Mures, nós somos os únicos 2. E trabalhamos em multidisciplinaridade, com o pessoal da urologia, com o pessoal da gastro, com várias outras especialidades. Que é isso que o doutor tinha comentado ali, né? Que é legal que vocês têm isso na própria Vita ali dentro, né? Justamente. Nossa, isso facilita muito, né, gente? Porque não fica essa coisa quebrada, né? Entendeu? Sei lá onde, daí o outro, daí encaminha o paciente. A gente até comentava isso nos outros episódios ali, né? Lages sempre foi um polo de saúde, né? Então, muitas pessoas vêm de fora e muitas vezes vêm, daí consulta, daí encaminha para um exame, daí a pessoa volta, sabe lá se volta, já perde uma semana de trabalho. Então, assim, hoje facilita muito você ter tudo isso em um só lugar, né? A gente consegue fazer esse check-up de saúde masculina mesmo, tudo lá dentro da Vita mesmo, entendeu? Passa por urologista, pode passar por cardiologista, se precisar exame de imagem a gente faz lá, se precisar uma endoscopia faz lá, se precisar cirurgião oncológico faz lá, então o paciente não precisa se deslocar. E tem uma coisa que hoje em dia todo mundo precisa
de tempo, né? Todo mundo quer otimizar seu tempo, né? Para poder resolver os problemas e tá em casa com a família também, aproveitar a família, aproveitar. Então, lá ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer todo esse check-up de saúde se ele num dia só. Ele consegue passar por todas essas laboratórios, especialidades, tudo isso aí. Isso é muito interessante. Isso agilidade muito interessante. No atendimento, na investigação, no diagnóstico, porque a gente sabe também que a gente estava falando ali da cultura dos homens e tudo mais, e às vezes dá aquela preguiça, né? A pessoa vem, tá com dor, ok, mas daí já recebe um tratamento, ele volta, a dor sumiu, já vai deixando, né? Já vai procrastinando. Então, isso também é interessante, você já fazer tudo ali e já resolver de fato, né? Já encontrar o diagnóstico. Então, esse negócio de negar, eu não quero ir com o Dr. Ricardo porque eu tenho medo, eu não tenho câncer. Gente, negar o histórico familiar, negar não vai resolver a tua vida. Essa conta chega e quem paga é tu, né? Não tem. Justamente. E é aí que entra um dos tabus da parte agora do Novembro Azul, que é o exame de toque. Então, o exame de toque, ele é necessário. O exame de toque sozinho não vale nada. Então, você agrega. Você tem que fazer um exame de sangue e você tem que fazer o exame de toque e tem que ver o histórico do paciente. Hoje, se precisa fazer isso, temos lá o Dr. Jackson na clínica que faz. Vamos operar. O Dr. Jackson vai lá, opera a próstata. Beleza. Mas o Jackson vai dizer, apareceu uma lesão suspeita que pode ser uma raiz em outro local. O Jackson vai ligar, Ricardo, apareceu uma outra lesão aqui, vamos operar. A gente une, investiga, opera junto, entra a multidisciplina. E hoje existe o exame de sangue também, né? Além do exame de próstata. Então, para a gente fazer o diagnóstico do câncer de próstata, né? A gente faz de duas formas, né? Uma forma é o exame de sangue, que chama PSA, dispomos lá na Vita, tem um laboratório Labos que faz isso para a gente, certo? Ele é um exame que dá uma pista, né? Dá uma noção de como é que está a próstata. Mas não é só o câncer de próstata que aumenta o PSA. As prostatites, que são as doenças inflamatórias da próstata, o próprio tamanho da próstata aumenta o PSA, certo? Infecção, várias doenças podem aumentar o PSA, não só o câncer. Então, é um exame inicial que a gente vai associar o toque retal para a gente fazer realmente o diagnóstico. Então, faz o PSA, faz o toque. Realmente, o toque é sempre esse paradigma, né? Todo mundo fica assustado o que é o toque. O toque retal é um exame extremamente simples, certo? Que dura 5 segundos, em que a gente, através do reto mesmo, através do ânus, introduz o dedo e sente diretamente a próstata. A gente toca diretamente nela para ver o tamanho dela, para ver a consistência dela, para ver se é dolorosa ou não, para ver se tem nódulos ou não. Só isto, certo? Dura 5 segundos, não vai tirar a masculinidade do paciente, não vai tirar nada de diferente. A mulher está acostumada, vai todo ano no ginecologista, demora muito mais o exame ginecológico, tem que fazer o exame especular, que é um aparelho que coloca dentro da vagina. Depois que faz o exame especular, tem que coletar material, mandar para o laboratório. Depois tem que fazer o toque também na mulher. Então, na mulher é muito mais complexo do que no homem. Mas realmente só... E assim, lembrando que na mulher a gente faz isso desde sempre, todo ano. Né? E a questão ali da próstata tem uma idade aí que, né, mais pra frente. Como eu falei, a partir dos 50 anos. Exatamente. E realmente, quem não vai trazer nenhum malefício, nenhum dano ao paciente. E a gente também, antes do exame, nós se conversa, é conversado, é discutido os sintomas, faz uma anamnese completa, tudo. Então, depois que o paciente fez, muitas vezes o paciente diz, doutor, não sabia que era tão simples assim, né? Demorei 10, 15 anos para fazer isso, né? Podia ter vindo muito antes, né? E a questão ali de antes dos 45 anos, vamos pegar ali as pessoas que já têm probabilidade, né? Que você falou que é 45 anos. Tem risco antes dos 45 anos? Na medicina, medicina não é matemática, né? Então a gente não tem como dizer não tem risco, mas a gente sabe que esse risco é muito pequeno, né? Esse risco é praticamente insignificante, que a próstata começa a ter um aumento e começa a ter um crescimento a partir dos 45, né? E por isso que a gente faz o toque só a partir dessa idade mesmo, né? Por esse baixo incidência de problemas prostáticos mais jovens, né? E puxando um pouco ali, essa é mais uma curiosidade minha mesmo. Já deixa a palavra, eu estou tomando aqui. Mas puxando um pouco a curiosidade, como é que é feita a cirurgia de próstata em si? Porque é um local complexo, né?
Então, a cirurgia de próstata, existem vários tipos de cirurgia, certo? Não é uma cirurgia só, né? Existe a cirurgia para doença benigna, existe a cirurgia para doença maligna, né? A cirurgia para doença benigna é uma cirurgia muito mais simples, que a gente consegue fazer pelo canal, certo? Chama-se RTU de próstata, ressecção transuretral de próstata. A gente tem um aparelho, né, uma câmerazinha que entra por dentro da uretra masculina, por dentro do pênis. Da uretra? Olha certo? só. Dentro da uretra, e a gente consegue, via uretral, certo? Ressecar aquela próstata que está incomodando. Então, a gente tem toda uma aparelhagem, é a cirurgia mais feita na urologia hoje em dia, RTU de próstata. Entra por dentro do canal, vai lá e tira aquele crescimento da próstata. É uma cirurgia com 1 ou 2 dias de internação, é uma cirurgia com poucos riscos anestésicos também, pouco sangramento. Então, é uma cirurgia tranquila e com poucas complicações também, certo? O homem também tem medo de mexer na próstata porque vai ficar com disfunção erétil, vai ficar com algum problema, vai ficar broxa, certo? Não é verdade. Mais certo? um mito, né? Mais um doutor? mito que tem que ser tirado isso, né? O toque não deixa broxa, a cirurgia de próstata não deixa broxa, certo? Não vai ficar com disfunção erétil, certo? Então, e já a cirurgia para câncer já é um pouco mais complexa, que aí a gente precisa fazer via abdominal, é uma cirurgia que mesmo que se for fazer robótica, é feito corte na barriga também, e é preciso tirar toda a próstata, a vesícula seminal, todas as estruturas ali abdominais que fazem parte junto com a próstata ali, ducto deferente. Então, realmente é uma cirurgia mais demorada, que tem uma internação maior, e que aí essa sim tem os riscos maiores. Inclusive, aí essa sim tem um risco de disfunção erétil. Tá, e vamos lá, vamos pegar esse gancho aí. Uma vez, ok, e se o paciente recebe esse diagnóstico do câncer de próstata, que eu acho que é o foco principal, né, da campanha. Como é que se dá esse tratamento? Como é que funciona a qualidade de vida? Como é que fica a qualidade de vida desse paciente? Qual que é o índice também de sucesso disso? Porque a gente sabe que diminuiu bastante também a mortalidade, né, por esse diagnóstico. Então, falem um pouquinho sobre isso. Também já falar um pouco sobre a fertilidade, que eu acho interessante, puxando essa parte do câncer em si. Tá. Eu vou falar um pouquinho da primeira parte, aí o Dr. Jacques completa. Primeiro de tudo, você recebeu lá, fez o teu diagnóstico. Como o Dr. Jacques falou, fez o exame de sangue, fez o exame de toque. Suspeitou de alguma coisa ou sentiu algum nódulo. Vai ser o próximo passo, uma biópsia. Retira alguns fragmentos da próstata e encaminha para o laboratório para ele analisar. O laboratório analisou, chegou o diagnóstico. No câncer de próstata, não existe um tipo de câncer de próstata. Existe mais de um tipo de câncer de próstata. Aí, não só no de próstata, mas em todos os tipos de câncer, a gente precisa saber o estágio. O estágio no câncer é chamado de estadiamento. Dependendo do órgão que é acometido, é o estadiamento que você vai fazer. No câncer de próstata, a gente precisa fazer uma ressonância magnética da pelve, uma tomografia de abdômen superior, que é a parte de cima do abdômen, e uma tomografia de tórax. Para quê? Para a gente ver se esse câncer está localizado somente na próstata ou se ele já criou raiz em outro órgão. Que é muito comum acontecer a parte óssea, o nosso esqueleto ósseo. É muito comum, não fez o diagnóstico cedo, fez um diagnóstico tardio, quando você foi ver, já tinha a próstata, digamos, toda tomada, com a raiz em algum dos outros órgãos. Dependendo desse estadiamento, existe uma classificação mundial que é estudado e todo ano tem muitos congressos, congresso da urologia, congresso da cirurgia oncológica, congresso europeu, americano, e eles acabam fazendo um consenso de tratamento. Dependendo do estadiamento, é o tratamento que você vai fazer. Hoje, os tratamentos estão bem avançados. Tem a parte cirúrgica, que você pode fazer, tem a parte medicamentosa, que seria uma quimioterapia, tem uma parte que está em estudo, que está funcionando bem, que é as imunoterapia, e aí você precisa ver qual estadiamento para você ver o tipo de tratamento. É isso aí. Tem a radioterapia também, tem a hormonioterapia. Então, o câncer de próstata o tratamento tem que ser individualizado,
certo? A gente vai saber a idade do paciente, as comorbidades do paciente, o tipo de câncer, como ele falou, que é a classificação desse câncer aí, o estadiamento, se tem metástase, se não tem, se tem linfonodo, se não tem. Então, tudo isso vai definir o tipo de tratamento que a gente vai dar para esse paciente. Não é sempre a cirurgia. Na grande maioria das vezes, não é a cirurgia. Existem outros tratamentos que também podem levar à cura desse paciente. O importante é sempre fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, mais chance de cura. Quase 100% de cura, se pegar no estágio 1, que a gente disse, que é o estágio inicial, né? E depois, vida que segue. Faz o tratamento, vai acompanhando. É a vida que segue, entre aspas. Sobre essa parte. Dentro da oncologia e dos cânceres, a gente nunca pode falar vida que segue. Porque o paciente, ele vai se tornar um membro quase da tua família. Porque ele vai ter que continuar o segmento do tratamento com você. É um tratamento crônico. Acompanha. Né? É um tratamento que nunca mais você vai deixar de fazer. No câncer de próstata, o Dr. Jackson foi lá, operou, fez a ressecção, que é chamada de prostectomia total. Você vai acompanhar ele posteriormente com ressonância para ver se a pelve está livre de doença, que é o termo que a gente usa dentro da oncologia, para ver se não apareceu nenhum linfonodo, que é vulgarmente falando de ínguas, né, para o pessoal sabe entender. E o restante dos órgãos, você tem que rastrear. Muitas vezes, você vai descobrir que o câncer voltou pelo exame de sangue. Entendi. Que você vai refazer o exame de sangue, ele vai lá, sei lá, estava em 500 quando você foi operar, operou, ele baixou de novo, foi para quase zerou, porque muitas vezes a gente não tem um... Não é zero. Não é zero, e dali, depois de um tempo, no segmento oncológico, ele acaba tendo uma recidiva. Um aumento. Bioquímica, que a gente chama. Sim. Volta a aumentar o PSA. Aí a gente tem que investigar novamente o porquê que... De onde está vindo. De onde está vindo. Então, não é vida que segue. Você trata o paciente e faz o segmento multidisciplinar. O paciente fica abalado, vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um acolhimento. E isso a gente consegue fazer na Vita. Mas existe vida após o diagnóstico do câncer, é isso que eu quis dizer. Porque o pessoal tem bastante tabu em relação a isso. A gente trouxe também o Dr. Tiago, o Dr. Rafael Zimmermann aqui, e a gente falou muito sobre isso. Não é só o câncer de próstata, é qualquer tipo de câncer. As pessoas, em geral, homens e mulheres, têm um medo muito grande, né, dessa palavrinha. A palavra câncer é forte, né? Ela traz o traz um criado, peso, né, doutor? Traz um peso, assim, para a família. Tipo, vem uma palavra câncer, nossa, acabou a minha vida. Vai muito aí do acolhimento do paciente. Informação, questão né, psicológica, questão nutricional, questão de atividade física, a questão do clínico, porque o tratamento do câncer, ele tem um tripé, que a gente sempre fala, é o oncologista clínico, a parte cirúrgica, que aí entra urologia, cirurgia oncológica, radioterapia. Esse é o tripé principal, mas você tem as âncoras ao redor. Psicologia, nutrição, educador físico, que você precisa que o paciente tenha uma atividade e tenha uma vida, vamos dizer, normal. Mas ele não pode esquecer que ele tem que acompanhar. Sim, não pode esquecer do diagnóstico, né? Isso segue para a vida toda. Mas hoje em dia está bem evoluído, né? Sim. O tratamento em si não é uma sentença de morte. Não. Ter câncer hoje não é uma sentença de morte. Não. É isso que a gente tem que deixar muito forte assim, para as pessoas, né? Principalmente falando do câncer de próstata, que a gente está no Novembro Azul. Tratando esse câncer de próstata, tu vai poder trabalhar normal, fazer atividade física normal, vai poder ter atividade sexual também, tem que ter, sempre lembrando, tem que acompanhar cada 6 meses, ter esse suporte todo, mas tu consegue ter as tuas atividades diárias normais. Então a questão ali vamos supor, eu fui diagnosticado com câncer de próstata, eu ainda posso ter atividade sexual normal, questão de fertilidade, como é que ficaria essa parte? No câncer de próstata, aí, por a próstata ter uma glândula que carrega, né, que ela funciona como facilitador do espermatozoide, quando a gente tira essa próstata, o espermatozoide não passa mais. Então, esse paciente vai ficar
infértil, né? Vai ficar estéril, né? Mas normalmente são pacientes que não se preocupam, é a menor das preocupações. São pacientes com 60 e poucos anos, já têm filhos, já têm netos, né? Então o objetivo não é mais procriação mesmo, né? Esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é a saúde, né? É estar vivo, estar com condições de desempenhar as atividades do dia a dia, e esse é o objetivo principal, e a gente consegue fornecer isso para os pacientes. Né? E o tempo de recuperação da cirurgia ali para remoção, quanto tempo mais ou menos? Então, a cirurgia radical de próstata para câncer, né, é uma cirurgia grande que pode ser feita laparoscópica, pode ser feita robótica ou pode ser feita da forma convencional. Então, o tempo de recuperação vai depender da forma que for feita, né? Mas, normalmente, o paciente com 30 dias de pós-operatório já tem tranquilamente condições de voltar para as atividades normais do dia a dia. Assim. E quais são os fatores de riscos para o câncer de próstata e as outras doenças que acometem o homem? Assim, puxando os dois, né? Ali você falou do câncer de pele, agora você falou do câncer de próstata, mas quais são os fatores gerais que acometem esses tipos de doença? Assim, depende muito do estilo de vida de cada paciente, né? Então, assim, tem alguns tipos de câncer que você pode ter a melhor qualidade de vida e vai ser genético, vai ser hereditário, vai ter uma mutação lá no teu gene e vai acabar aparecendo. Que o mais comum, que provavelmente o Thiago, como vocês falaram, e o Rafael veio, o caso da Angelina Jolie. Ela não teve a doença em si, mas ela fez um teste genético que tinha uma mutação que é altamente sugestiva de ela ter o câncer de mama. Então ela fez uma cirurgia profilática. É claro que não é assim, simplesmente sair fazendo o teste genético, ver alguma coisa, vou operar. Fiz lá o teste genético, veio uma predisposição para câncer de próstata. Não, vou lá no Jacques tirar a próstata. Não, você tem que conversar, você tem que avaliar, ver quais os riscos, como é que foi, se teve realmente ou não. E aí entra as outras partes, né? Excesso de bebida alcoólica, tabagismo, alimentos industrializados, exposição solar. Existem os fatores químicos e os fatores ambientais. Então, depende muito de qual tipo. Uma coisa que um tipo de câncer que a gente tem muito aqui na nossa região é um câncer de esôfago. Tá? Muitas vezes diagnosticado tarde, porque o homem não vem antes. Por que o câncer de esôfago? Tabagismo e chimarrão. O chimarrão não é pela erva, não é pelo dia a dia de você tomar o chimarrão a erva. Temperatura da água. Entende? Então isso. Até porque a gente toma outras bebidas quentes, mas geralmente chimarrão é muito quente, Justamente. Então isso é um dos fatores. Tá? Então existe N fatores aí que você pode relacionar. Porém, aquela que a gente relatou, você tem que ter um estilo de vida saudável, né? Praticar atividade física, tentar se alimentar de uma forma adequada. E puxando ali mais para a área do Dr. Jackson, da urologia, quais são os problemas principais ali que acarretam e eu acho que é interessante a gente perguntar também quais são os mitos que tem, exemplo sobre o câncer de próstata, né? Existem alguns mitos que as pessoas pensam e algumas coisas que não são mitos, que são verdade que as pessoas pensam. Exemplo, a questão do homossexual, né? O homossexual tem uma tendência maior a ter câncer de próstata. Então, a próstata envolve vários mitos mesmo, né? Não, o homossexual não tem mais chance de ter câncer de próstata. Não tem, é a mesma entra na mesma linha, né? Da mesma forma também, atividade sexual. Atividade sexual, seja masturbação ou atividade de penetração mesmo, também não previne e também não aumenta a chance de câncer de próstata. Então, não tem relação você utilizar a próstata, você fazer masturbação ou atividade com o câncer de próstata. Não tem nenhum estudo, nenhum trabalho demonstrando isso aí, certo? Já volta e meia sai um site para tal coisa, atividade sexual, não. A gente estuda, todos os estudos até hoje não comprovaram relação de aumento ou diminuição da atividade sexual com câncer de próstata. Né? É uma questão até que chega a ser piada, né? Hoje em dia, o pessoal fala, pode ter risco de câncer de próstata porque é homossexual, ou que pratica masturbação. Sim. E o que a gente sempre lembra, independente da opção sexual, que é uma proteção, é usar preservativo, né? Isso é muito importante para não
transmitir e não receber várias doenças, né? Seja relação sexual heterossexual ou homossexual, acaba tendo risco grande de doenças, né? Sexualmente transmissíveis. Então, é mais uma forma de prevenir, mais uma forma de se proteger, usando preservativo. Agora, pode falar. Sem contar outra parte aqui, que a gente está falando muito em câncer de próstata, mas você pega muito câncer de testículo, câncer de pênis, tá? Que isso, às vezes, começa com uma feridinha no pênis. Ah, não é nada. E às vezes é aquela coisa, não vou falar no mais jovem, não vou falar para minha mãe porque alguma coisa, não vou falar para meu pai. No mais velho, não vou mostrar porque fica aquele preconceito. E muitas vezes quando chega já está uma lesão aumentada, que às vezes pode não ser um câncer de próstata, de pênis, mas pode se transformar. Pode se transformar. Culturalmente, os homens parece mais reprimidos em relação a muitas coisas, né? Mas agora falando da saúde, sempre seja forte, não chora, né? A minha área aqui, que é da psicologia. Então, não chora, coisa de menino, sabe? É muito reprimida essa questão, né? Então, acho que isso se reflete também nessa parte de prevenção. E eu acho que se a gente pudesse resumir o episódio de hoje, ficou muito claro, né? A palavra prevenção. E vocês falaram dos fatores de risco ali e a gente já ouviu muito, né? Essa questão do estilo de vida, atividade física, alimentação, álcool, tabagismo, isso geral, né, gente? Isso acaba sendo algo já comprovado que realmente afeta e aumenta as chances de doenças, né? Então, isso não é mito, isso é real, né? O doutor falou ali da genética, ok, mas a gente não tem consciência, a maioria das vezes a gente não tem consciência da nossa genética ou da nossa probabilidade genética sem uma avaliação e uma investigação. Então, assim, eu posso até ter, mas se eu tiver um estilo de vida disfuncional, onde eu sou sedentária, onde eu bebo demais, eu fumo, me alimento todo errado, eu vou aumentar bruscamente as minhas chances de desenvolver qualquer tipo de doença, né? E nesse caso, o câncer de próstata também. Então, fica esse alerta aí pro pessoal. Doutor, eu achei interessante que você falou câncer de testículo. Puxando essa questão do câncer de testículo e do Novembro Azul, a gente tem um exame de toque também, né, para a questão do testículo. Então, o homem, na verdade, né, tanto adolescente quanto a gente precisa nos conhecer, se conhecer, entendeu? Como é que a gente sabe se tem alguma coisa alterada? Você tem que estar no banho mesmo, você tem que sentir, tá com dor, deixa eu ver se tem um nódulo, deixa eu examinar, deixa eu palpar. A própria pessoa faz o autoexame, né? Palpar o testículo, ver se tem alguma alteração, se tem alguma... Opa, tá diferente, um tá diferente do outro, deve ter alguma coisa, vou procurar ajuda médica. Mas a primeira coisa é realmente o próprio paciente ter essa percepção corporal mesmo, né? Sem medo, né, doutor? Sem medo. É autoconhecimento isso, né? O câncer de testículo, ele é muito incidente em jovens. De 15 a 35 anos é a faixa etária mais frequente. Olha só. E da mesma forma, se tu tem um diagnóstico precoce, tu consegue fazer o tratamento precoce e salvar esse paciente, né? Esse paciente tem uma chance de sobrevida muito grande. Uhum. Até o pessoal fala assim, né, no senso comum, que tem que tomar cuidado, né, não bater ali. Isso realmente é um local sensível ali para traumas, assim? Sim, o testículo é muito sensível para trauma. Mas pode desenvolver? Mas não, o trauma não desenvolve o câncer entendi. de testículo, não tem nada relacionado. Mas a gente sabe que é muito sensível. Puxa... O testículo fazendo uma análise, assim, uma comparação, é a mesma coisa que os ovários na mulher, né? Só que na mulher os ovários ficam internos, dentro do abdômen, né? E o homem tem os testículos externos. Nossa. E aí fica mais sensíveis e eles precisam estar em outra temperatura também, por causa dos espermatozoides, né? Então tem todo esse cuidado. Eu ia falar dos seios, mas eu acho que é mais até, né? É capaz de ser até mais sensível. É mais sensível que o seio. Com certeza. A questão ali que eu acho interessante, que não é tão enfatizado, né? A questão do exame de toque para o homem, né? E a gente conversou agora do Outubro Rosa sobre o exame de toque da mulher e achei muito interessante que os doutores que vieram aqui conversar com a gente falaram que o exame de toque da mulher não é tão confiável, porque ele tem uma... O autoexame. É o autoexame, né? O autoexame não é tão confiável porque ele tem ali um tempo antes e quando ele chega lá,
ele já está um nódulo extremamente grande para você conseguir sentir no toque, né? A questão ali da próstata, ela é mais confiável nesse ponto ali, na próstata. Testículo. Bom, o exame de próstata você já está inventando aí. Já fica complicado. O testículo, no caso. Então, ele tem uma confiabilidade, sim. Não, claro que não é o exame do médico fazendo, né? Mas realmente ele tem uma certa... É indicado fazer. É indicado você estar lá tomando banho, principalmente numa temperatura adequada, tal, que você está mais relaxado, examinar, palpar os teus testículos, certo? Ver se os dois estão na bolsa. Tem paciente que às vezes chega comigo com 20 anos, não sabia que tinha que os dois testículos tem que estar na bolsa escrotal. Às vezes tem um testículo que a gente chama de criptorquídeo, um testículo na região inguinal. Esse testículo está numa outra temperatura, esse tem chance de ter câncer. Entendeu? O paciente chega com 20 anos com os testículos que não estão na bolsa escrotal, a gente acaba tendo que fazer a cirurgia, retirada desse testículo, pela grande chance de ter uma neoplasia aí. Então é muito importante. A própria higiene, né, do pênis também, aqui na região sul não é tanto, mas lá a incidência é muito alta lá no Nordeste. O pessoal não tem muito hábito de tomar banho todo dia, não tem tanto acesso às informações mesmo, então acabam não lavando, não retraindo o prepúcio do pênis, então acabam não fazendo a higiene adequada, e essa má higiene vai acabando formando alguma alteração no pênis ali e leva ao câncer de pênis, né? Olha que interessante. Eu acho só para a gente deixar assim bem redondinho a questão ali do autoexame, tanto para mulheres quanto para homens, não é que ele não seja efetivo. O que a gente trouxe aqui tanto no episódio anterior quanto nesse é que só ele talvez não seja efetivo e que você não deve esperar aparecer um nódulo para daí você procurar um médico, né? Como a gente falou no episódio do Outubro Rosa, e a gente está enfatizando aqui novamente a importância de você consultar com frequência um especialista e avaliar a tua saúde como um todo, né? Eu acho que é isso interessante de falar também, porque às vezes espera, mas eu não tenho nenhum nódulo, então eu tô bem. Não é por aí. Você precisa fazer outros exames, inclusive de sangue, para avaliar a tua saúde no geral. Pessoal, a gente está se encaminhando então para o final. Eu vou deixar um espaço aí para as considerações finais de vocês, dicas para as pessoas que estão ouvindo, alguma coisa que vocês não comentaram até agora, e aonde que o pessoal também encontra vocês nas redes sociais. Primeiramente agradecer aí o convite de vocês, né, para participar desse podcast aí. O meu Instagram, que o pessoal encontra, é dr.poroski.oncologia. Tá? Encontra lá. Sempre tem algumas dicas relacionadas a câncer. Tá? Não só câncer de próstata, mas outros tipos de câncer, de outros órgãos. O meu atendimento é na Vita, certo? Então, ligando para a Vita, através de WhatsApp, para marcar uma consulta, encontra a gente lá tranquilo. E assim, prevenção é a alma do negócio. Preveniu, descobriu alguma coisa antes, a chance de cura é maior. Obrigada, doutor Ricardo. A gente que agradece aí a tua disponibilidade, né, de tempo, de estar aqui gravando, né? A gente sabe que a agenda de médico é corrido, né? E contribuindo para levar tanto conhecimento e tanta informação importante para as pessoas. Doutor Jackson, o espaço é seu. Também gostaria de agradecer o convite, de estar do lado do colega também, para esclarecer a população dessas informações. É bem importante e realmente tirar o preconceito da população mesmo. Gostaria também de lembrar que o urologista não é só o médico do homem, que às vezes o pessoal também tem esse... o homem vai no urologista. O urologista trata... Bem lembrado. Trata do homem e trata da mulher também, certo? A mulher tem várias doenças que tem que procurar o urologista. Infecção urinária, cálculos, doenças da bexiga, cistocele, cistites, tal. Tudo isso tem que... Doenças oncológicas também tem que procurar o urologista também. Então, o urologista não é só o médico do homem. A gente está aberto a todos os pacientes, desde a criança até o idoso, seja homem, seja mulher, não importa, a gente vai estar disponível para atender. Seu Instagram, doutor? Meu Instagram, então, é drjackson.tirelo, que também tem várias informações, várias dicas dessa parte de prevenção e diagnóstico precoce das doenças. Legal, doutor. Foi um prazer tê-lo conosco aqui hoje, bastante conhecimento e informação, como um bom professor, né? E dando aula aqui para nós.
E sejam sempre muito bem-vindos, tá, pessoal? Logo a gente chama aí vocês de novo para marcar mais uma, porque sempre tem bastante conversa aqui, né? E esse foi mais um episódio do Hora D Podcast, pessoal. Então sigam a gente aí no Instagram, se inscrevam no canal, lá no Spotify também, avaliem nós, tem um local lá onde você clica e você dá a avaliação, mandem sugestões, feedbacks, temas que vocês querem ver por aqui também, às vezes quer participar aqui conosco também, chama lá que a gente conversa. E é isso aí. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com os pais de vocês, avós, né? Que tem essa questão amigos, de enfim. preconceito também, do exame de toque e tudo mais. Que eu acho que eles vão achar muito interessante esse episódio todo. Certo, pessoal? As redes sociais nossas e as de ambos os médicos estão aqui na descrição. Então é só vocês rodarem ali para baixo que vocês vão ver elas. E é isso aí. Agradecemos vocês por ter chegado até aqui. E esse foi mais um episódio de Hora D Podcast. Valeu, tchau, tchau. pessoal.